Senhoras e senhores, estamos no podcast do Vitor Ferreira, episódio número 3. Hoje nossa convidada é Jane, eu chamo de Jane, mas aí ela vai ter que se apresentar, ter que falar o que é. Hoje nosso tema é um tema bastante polêmico. Eu tive que encher um galão de água aqui, que eu disse, a gente vai falar muito, então tem que ser pelo menos um galão de água aqui, tem mais de 2 litros de água pra gente beber e conversar bastante. Vamos falar hoje sobre família, vamos falar hoje sobre divórcio, sobre casamento. Acho que é um tema que todo mundo tem interesse dentro do direito. Normalmente, eu mesmo não sei, eu fiquei bem ansioso por essa conversa, porque é um tema que eu não sei, eu não tenho conhecimento, não penso nem casar nem tão cedo. Mas a palavra está contigo, Jane, se apresenta. Me fala como é que tu chegou nessa paixão pela advocacia voltada para a família. Então, eu sou Jane, né? Jane Milanês, como realmente a maioria conhece. Sou advogada já há muitos anos. Não iniciei especificamente no direito de família, mas o direito de família me escolheu em algum momento. É isso que eu costumo dizer. E desde então eu enveredei por essa área e, na verdade, o direito de família é muito amplo. E o meu escritório hoje faz toda a parte do direito de família, por isso que eu trouxe aqui minha sócia. Apresenta sua convidada também. Vou passar para convidada do convidado. Convidada do convidado, que é a doutora Samara Desi, que é realmente a advogada que faz a outra parte do direito de família, porque o direito de família também tem a parte de sucessões. E comigo mesmo, o meu foco é realizar os divórcios dos casais. E aí, o divórcio que vem junto com guarda, pensão alimentícia, partilha de bens. E aí, Samara auxilia nessa demanda e também fica com a parte do direito sucessório, porque dentro da família, quando morre alguém, também vem outros direitos, né? Sim. E aí a gente tem essa dinâmica. Eu vou passar para você se apresentar aí, Samara. Se apresente, Samara. Então, sou Samara Desi, advogada de família há quase 10 anos no mercado. Bastante tempo. Estamos aqui, né, fazendo parte aqui do escritório da doutora Jane. E estamos aqui para desenvolver da melhor forma todos os nossos casos de família de sucessões e o que aparecer nessa área, estamos aqui à disposição. É moído com força. Sempre é polêmico, né? Porque família é confusão. É confusão. Principalmente quando procuram um advogado. Porque estão se separando, ou vão se separar, ou morreu alguém. Ou morreu. É verdade. Eita, moído danado. Rapaz, a pauta aqui é tão grande. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é uma dúvida que eu, na verdade, eu pensei. Eu disse, normalmente quando a gente chega a um tema... Vocês estão vendo que o Vitor está se consultando, né? Aproveitando o podcast. A consultoria gratuita aqui. Normalmente quando você chega a um certo tema, a um certo segmento, né? Dentro da área que você trabalha, normalmente, ou você passou por alguma coisa, tem um familiar que você chegou, abraçou aquela dor e diz assim, eu vou até lá em frente defender essas pessoas, procurar o direito dessas pessoas. Contigo, teve alguma coisa ou veio da sua mente? Como é que foi que você abraçou essa área? Então, na verdade, eu tive sim um fato de família que me fez enxergar o direito como realmente algo de muita importância social na vida das pessoas. Uma questão minha que envolvia a minha infância na época, mas não foi isso que me levou especificamente ao direito de família. O direito de família sempre teve a minha empatia, sempre teve a minha simpatia também, que são coisas diferentes, mas eu comecei eu sou especializada em direito empresarial e processo civil. Comecei no direito, depois que me formei e passei a realmente atuar no meu escritório, porque eu sempre atuei no direito empresarial na época de faculdade, em escritórios. Aí me formei, passei a atuar no direito criminal, e aí fiquei durante o tempo. Mas eu sempre tive muita habilidade para diálogos. E com esses diálogos estabelecer acordos, pontes, apaziguar situações, qualquer que fosse. E isso se encaixa perfeitamente na didática dos divórcios. Então, cada divórcio que ia aparecendo, as pessoas iam encontrando em mim uma forma diferenciada de resolver a vida, porque realmente é um momento de muito conflito, inclusive de muita perturbação psicológica e financeira. É um desgaste assim, generalizado que envolve crianças, envolve todo o restante da família de ambos os lados. E esse perfil de conversa, de diálogo, de implantar a paz, acabou se consolidando de forma que as indicações se ramificaram.
E aí, hoje, de fato, eu me estabilizei nessa área fazendo unicamente divórcios. Então, se hoje você me contrata, você vai me contratar para fazer seu divórcio. Uhum. E o restante não faz, não? Faço. Em parceria aqui com a doutora Samara, que cuida das demais demandas, e vários outros parceiros que atendem às áreas específicas do direito. Uhum. Vi que o assunto, o moído é grande. Vamos falando do moído. Já a gente vai chegar, nem começou o moído ainda. A gente tá Pergunte começando se a Amanda tem direito, que você vai começar a polêmica aí a na internet. chegar lá. Eu não vou perguntar agora, não deixa por final. Na experiência de vocês, né? A Samara disse que tá há 10 anos. Uhum. Então, assim, eu acho que tiveram bastante audiência durante esse tempo, né? Dentro desse tempo, teve alguma confusão na audiência? Briga, outro quer puxar o cabelo do outro porque disseram que o sofá é dele e o ventilador é do outro, e o outro que morreu, e assim vai. Teve alguma confusão prática, assim, dentro de uma audiência de casal, seja de filho, sei lá. Não sei. Eu vou contar uma minha, você conta uma sua. Não, uma de polêmica. cada. É. Agora tem que ser uma perrengue valendo. Então, o que é que acontece? O máximo que aconteceu foi o juiz dar voz de prisão ao meu cliente. Eita. Era o homem, no meu caso era o homem, né? Uhum. E assim, ele tinha, a esposa tinha tido um relacionamento, vai falar tecnicamente, ela tinha tido um relacionamento extraconjugal durante o casamento, o vulgo cangaia, né? E assim, ele não tinha superado esse fato, decidiram se divorciar, porém a mágoa, né? Isso vai para a audiência, as partes elas não se desvinculam do emocional. Uhum. E aí o trabalho do advogado é muito importante porque a gente não pode, Vitor, absorver o problema do cliente. Tem que ser racional. Claro, Somos então assim, técnicos. eu não tenho Massa. responsabilidade nenhuma sobre o que aconteceu, a minha responsabilidade é cuidar tecnicamente. Então assim, era um cliente extremamente estourado, eu disse, olha, se o senhor for com essa postura para a audiência, o senhor vai arrumar uma confusão, porque eu conheço o perfil do juiz, que também tem esse detalhe. Quem advoga só em determinada área, você acaba conhecendo o perfil dos magistrados que julgam, das magistradas, dos assessores, dos servidores, do tribunal, da Câmara que julga aquele determinado processo de competência. Então, eu digo, olha, esse juiz que vai julgar, ele não vai lhe enxergar com bons olhos se você ficar adotando esse tipo de conduta. Porque todo atendimento que eu ia fazer, aquela, e começava a esculhambar. Isso aqui eu digo, aqui você pode dizer o que você quiser. Desde que não há desrespeito, porque ainda na ausência dela você tem que respeitar, as pessoas precisam ser respeitadas. Então, assim, esse tipo de conduta eu não aprovo, eu não concordo. E se você fizer isso na audiência, com certeza vai ter um problema. Aí diz, não, doutor, olha, eu vou me comportar, é porque aquela mulher me tira do sério, eu vou tomar meu remédio de pressão, não sei o quê. Quando chegou no dia da audiência, que ele, enfim, ficou de frente para ela, na época ainda era usado 100% presenciais, que ele viu que ela começou a falar, ele levantou, bateu na mesa, chamou aqueles nomes com ela, meu amigo juiz levantou, bateu na mesa também, disse, agora fale comigo que eu sou um homem, e eu sou um homem também, ele disse, pronto, então agora vai brigar e você, e começou. Eu disse ao senhor, o senhor vai sair, e se você, eu vou lhe prender, e era justo, porque ele realmente estava alterado, e quando a pessoa se altera a ponto, se for necessária a prisão, vai ser o jeito, né? E ele realmente ali estava a ponto de cometer algum ilícito, né? Assim, então, no final das contas, ele errou o chifre e ainda foi preso. Quase, porque aí eu consegui contê-lo. Porque também chegou a hora de dizer, olha, eu sou sua advogada para fazer seu divórcio. Se você quiser um criminalista aqui, aí você já vai precisar de mais um. Apesar de que eu entendo também direito penal, porque eu advoguei muito tempo no crime. Mas, assim, eu disse logo, eu vou chamar logo alguém, porque aí você vai precisar, além de uma advogada de família, você vai precisar de um criminalista. Mas terminou que ele baixou o facho. O juiz também deu uma alterada grande com ele, levantou, bateu também na mesa, e, colocou ordem lá e terminou que todo mundo se sentou, a gente conseguiu terminar a audiência, ele não chegou a ser preso, terminou realmente se divorciando, não voltou mais, ela não quis e de fato ela já estava com outra pessoa. Pronto, se ele já superou esses anos todos, tem mais de 6 anos, eu acho. Se ele já superou, ele já se curou. eu não sei. Às vezes não se cura nunca, viu? É complicado. O homem sente mais. Dizem, né? Aconteceu agora, seu caso. Conta aí. Na verdade, eu não tive nenhum caso extremo dessa forma, né? Ainda bem. O dela quase que saia puxando cabelo. Foi. No máximo, nas minhas audiências, o que acontece é muito chororô. A mulher chora, às vezes o filho vai, já é um filho que tem uma idade razoável de adolescente. Porque, na verdade, o dela é morte.
Não, ela eu também faço família faz, também. Mas essa parte. pega mais uma situação de morte o teu, ou não? Não, eu pego sucessão, que é justamente inventários, né, testamentos, essas coisas. Certo. É nos Mas divórcios nos mesmo, né? divórcios, que Quando eu tá ali faço aquela também. disputa, porque as crianças não querem, né? Ver se É, separar. porque no caso de sucessões, o que acontece mais? São as reuniões entre a família, né, que a gente vai com os herdeiros para Que dá fazer, confusão que dá também. confusão. Mas em audiência, meus casos de audiência não só aconteceram de família num caso chororô, né? Família, algum integrante chorando ali, porque, enfim, porque estava sendo injusto a divisão dos bens, Acha que enfim, aquela influencia história na toda. audiência o chororô? Não, o juiz Só normalmente ele é técnico de verdade. tumultua, porque tem que ser técnico. No final das contas, não tem muito. E lembrar, assim, que ali todo mundo, os atores envolvidos, tirando as partes, todos já estão muito acostumados. E às vezes não é bom, Uhum. porque acaba tirando um pouco da sensibilidade da gente, sabe? É. Aquela sensibilidade do início. É a Então, assim, experiência a que já gente se tem. sensibiliza, a gente tem empatia, mas, assim, se você chora, a gente compreende que é do momento, o juiz ou a juíza também compreende que é do momento, mas Uhum. isso não faz com que, a não ser que seja realmente um caso flagrante, de uma grande injustiça, um É. negócio, né? A questão da parte sucessória, que é os inventários, por exemplo, judiciais, a gente praticamente não tem audiência, só quando, de fato, as partes pedem uma audiência com o juiz para tentar conciliar ali um acordo, mas dificilmente existe audiência. Então, meu histórico, né, É É mais mais chororô. sossegado. na casa de famílias é mais sossegado. Eita. Graças a Deus. E vamos Porque falar dos ninguém tipos de merece. casamento? A gente falou mais das histórias, de um meio introdutório. Uhum. E eu acho que os tipos de casamento, porque eu não sei. Eu disse assim, eu não tenho planos de casar nem tão cedo. Aham. Eu ainda tive um relacionamento, eu acho que quase disso. Não me lembro agora, foi quase uns 5 anos. Misericórdia. Eita, já dá Não, pra acho que foi uns casar. 4 anos. Não, É. né? Mas agora que eu não tenho plano de casar. Eu não tenho plano de casar, não. Mas assim, eu preciso saber Uhum. os tipos de casamento que tem. E eu acho que os mais frequentes que vocês encontram. Então, eu vou fazer até o seguinte: como você disse que não pensa em casar, mas se pensasse em casar, o que fazer? Aí eu Uhum. vou dividir aqui com o Samara. Eu vou dizer os tipos de regime de bens que a gente pode escolher dentro do casamento. Uhum. E aí você pode até tratar a questão daquele de pacto nupcial que se faz para fazer algumas regulamentações do Uhum. pré-casamento, que é o que as pessoas não fazem. Fazem. E que Hum. deveriam fazer. Por quê? Porque tem gente arbitrando multa para traição, É. né? Fixando obrigações que você se descumprir, você vai ser penalizado. Que Uhum. isso é perfeitamente possível, porque é um contrato. As pessoas esquecem que casamento é um contrato. Então a gente tem o mais utilizado de todos, mas não porque as pessoas escolhem esse, mas é justamente pela falta de escolha. Exatamente. Quando você não escolhe, vai o regime convencional, que é o de comunhão parcial de bens, que é aquele que você divide bens ali na vivência, né, na constância do casamento. Mas a gente tem o de separação obrigatória ou convencional, a gente tem a comunhão universal, que junta tudo o que tinha antes com mais o que construiu depois, e a gente tem a participação final nos aquestos, que não se utiliza muito, mas acaba meio que ele acontece sem dizer que é ele, né? Uhum. Principalmente quando tem a separação total. E aí você vai casar, né? Ah, eu tô pensando em casar. Eu faço o quê na hora do cartório? Porque a mulher não me perguntou nada. Quando eu recebi minha certidão de casamento, tava lá, comunhão parcial. Mas foi exatamente por isso, querida, porque você não perguntou nada, então quem não fala nada é o regime legal, é o comunhão parcial de bens. Digamos que um padrão. Pois é, mas nem regra. sempre é favorável, depende. Então, assim, qual é a ideia? Lembrar que casamento é um contrato onde as pessoas vão assinar documentos para constituir uma relação a partir daquele momento que vai gerar vários direitos e obrigações. Uhum. E se tem direitos e deveres, a ideia é que você esteja muito bem assistido para casar, sim. Para casar. Até para namorar, a gente já viu o contrato de namoro, tudo tem uma divergência aí na jurisprudência, se vale, se não vale, eu entendo que vale. Mas isso é pauta até para outro podcast de contrato de namoro, que você podia ter caído aí nessa cilada com esses 5 anos aí que você passou, talvez até união estável, depende de como era esse relacionamento. Então, assim, vai casar, a ideia, contrata advogado para lhe orientar, de preferência alguém especializado nisso, para lhe orientar no que fazer e qual regime escolher, porque você pode fazer um pacto nupcial, que é o que Samara pode explicar para a gente. Diz aí, Samara. Exatamente. Então, quando as pessoas têm essa vontade, esse anseio de casamento, né, de casar, precisa, de fato, ter uma assessoria jurídica.
Porque, a depender dos bens que já existam, né, em nome das partes, vai influenciar muito no futuro. Então, para isso existe o pacto antinupcial, para as partes definirem qual seria o melhor regime de bens para o casamento, né? E aí fazer N outras cláusulas que pode fazer parte desse pacto, no sentido tanto patrimonial como extrapatrimonial também, como é o caso de multa se houver traição, como é o caso de deixar registrado ali em uma das cláusulas que, em caso de separação, eles não vão atrás do judiciário, vão resolver ali extrajudicialmente, por Eu exemplo. posso personalizar. Pode personalizar conforme o gosto das partes. Se Então, acaba quiser assim, até 2 chifres, a gente vai fazer dessa forma. Passou de 3, posso fazer isso? Pode sim. Vou aceitar 2 trás. Eu fiz um bem interessante, de um casal que eles namoravam e estavam, né, tinham vontade de se casar, mas que tinha um relacionamento aberto. Então, a traição não era problema para eles. Eita caramba, esse eu não tinha visto ainda não. Não era problema para eles. Eu sei que se a gente eram for lá livres. pro lado da Arábia, o cara pode ter 7 mulheres, né? Mas esse daí eu não sabia não. Agora, Mas lembrar, não é mais de um casamento. É um É. casamento só, mas entre eles podia haver relacionamentos extra-conjugais. E isso não era um problema, tá? Mas Entendeu? casamento só pode um, viu, minha gente? Vocês só podem assinar o papel uma vez. Pode assinar a segunda vez? Pode. Quando você divorciar desse, aí você assina outro. Exatamente. E foi bem interessante, porque eu também nunca tinha atendido um casal. Esse né? realmente tá muito atualizado, tá? Foi bem interessante. Agora, ele não era brasileiro, ele era francês. Então, assim, tem isso também, né? Tem a cultura, né? Cultura. A Eu não sei nossa eu não cultura faço é a mínima ideia, monogâmica, O- na teoria. Na teoria. teoria A é nossa teoria é monogâmica. monogâmica, Impressionado com essa porém... daí. Então, assim, pode reunir todas essas questões extrapatrimoniais dentro desse pacto para facilitar a vida do casal, né? Para deixar já tudo ali registrado até onde cada um pode ir, né? Na relação, entendeu? Então, assim, pode deixar tudo que quiser, seja patrimonial ou extrapatrimonial, deixar fixado ali naquele contrato. Desde que, Então, claro, assim, sejam direitos questão de disponíveis, né? alimentos, já óbvio que alimentos é um direito indisponível, tá? Uhum. Isso vai depender da necessidade da pessoa, mas eles podem colocar lá, registrar, apesar de muitos anularem nessa cláusula, mas podem deixar registrado que em caso de separação, o cônjuge não vai pagar ao outro alimentos, ele renuncia o direito dele, entendeu? Então, tudo é possível, mas também, posteriormente, tudo pode ser questionado. Também tem O isso. judiciário tá aí para isso, né? Ah. Pra gente questionar. Então, E assim, pro pessoal que eu quero casar, a parte tá naquele amor, viagem, ai meu Deus do céu, é o amor da minha vida. Né? Que eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu acho que, na verdade, desde o colégio a gente já vem se apaixonando por mim do colégio, não sei o que lá, já vou casar com esse daí, aí não quebra a cara, e assim vai botando pra frente, né? Mas assim, digamos que o cara já tá 10 anos com o outro, já tá morando junto, praticamente morando junto, e assim, o que é que vocês aconselhariam para um casamento assim, digamos que a gente pense lá na frente, se der errado, eu não vou me dar mal, vai ser algo mais simples de se tratar. O que é que vocês aconselhariam para essa pessoa que tá aí num amor a milhões? Formalizar. Formalizar, porque o seu exemplo, a pessoa tá junto há 10 anos, né? Se tá junto há 10 anos, tem que lembrar, você está junto preenchendo aqueles requisitos da família, ou seja, com o intuito de família, é público, né? Todo mundo conhece como casal, eles vivem como casal, ou seja, eles vivem para como um intuito de família. Então, eles vivem, na verdade, em uma união estável que não se formalizou através do casamento. Então, se já estão há 10 anos juntos, é bom que formalize. Por quê? Vai ter problema se separar ou vai ter problema se um dos dois morrer. Porque na união estável que não está formalizada, se morre, você vai ter... Os seus direitos sucessórios são automáticos. Ou seja, se tem e uma sobre os pensão bens por do casamento, diga assim, sobre os bens do casamento, o que é que vocês aconselhariam do tipo do casamento? A separação convencional. A depender do que existe de bens. E agora, o que vai ser aplicado? Vai ser o de comunhão parcial. Se eu não tenho nada, a outra parte também não tem nada?
dividir nada para dois. necessidade de fazer, né? Não, Separação. mas eu digo no de 10 anos, né? É, No de 10 anos, durante esse período de 10 anos, Se o construiu regime que algo- vai ser aplicado ali, é parcial. se separar ou se morrer, Uhum. é o de comunhão parcial, ou seja, vai ser dividido aquilo que foi adquirido na constância do casamento. Porém, se não estava formalizado, e a pessoa, por exemplo, eu sou casada com A há 10 anos, A morreu, aliás, casada não, eu vivo com A E há não 10 tem nada anos. formalizado. Não, fui morar junto, a gente mora junto, não tem nada formalizado. Ele morreu, ou ela, enfim, pouco importa o gênero, morreu, eu vou ter que entrar com ação de reconhecimento de solução de união estável para com essa sentença que transita em julgado, ou seja, quando é que transita em julgado, não cabe mais recurso nenhum, ninguém contestou mais nada, acabou, eu pegar isso e, por exemplo, ir lá no INSS para poder ter direito a uma pensão por morte, que poderia ter sido imediata, Exato. né? Porque eu já estava cadastrada como herdeira, como sucessora, e não estava porque simplesmente eu não tinha nada formalizado. Então, o que é que a gente aconselha? Formalizar. Você pode até escolher, dali em diante, um regime diferente, mas aquele período vai ser aplicado de comunhão parcial e se separar é outra confusão. Porque se separar, também vai, se quiser dividir bens, vai ter que entrar com a mesma ação de reconhecimento de solução. E detalhe, Provar o período. provar o período que é uma dificuldade e detalhe, se morrer é pior, porque se deixou filhos de outro casamento, os filhos, na maioria das vezes, não quer partilhar, dividir Com a o bem, na companheira. verdade, com a Uhum. companheira sobrevivente. Então, é Isso. confusão. Parece que não tem como fugir da confusão, não é? Como não dá, Não tem como fugir da confusão. tem confusão. não. Tem. Dificilmente. Se Se viver todo mundo em você- harmonia, tem- até o fim. Tem como fugir se você, de fato, quer casar e já se precaver, né? Já formalizar um casamento já no regime, por exemplo, da separação de bens, né? No regime convencional. Ou seja, as partes se convencionam que vai ser na separação de bens. E não, né, esperar que seja a regra, né? Uhum. Parcial. mas ainda comunhão pode parcial. dar confusão. Mas ainda pode dar confusão. Por quê? Porque até para que as partes convencionem isso, é um Já moído, como a gente diz aqui. Por quê? Porque dificilmente as partes querem Conversar sobre dinheiro. conversar sobre isso. Se constrange. É, Minha gente, não fique constrangido, não. Olhe, tá Faz namorando, parte. já conversa sobre despesas, sobre divisão, sobre como vai ser. Vai noivar, piorou. é. Vai casar, menina, é o ápice. Vamos discutir aqui quem tem o que é de quem vai usar, quem vai pagar, quem vai comprar, né? O seu Uhum. dinheiro, você ganha quanto? Como é que você mora com a pessoa que você não sabe quanto ela ganha? Isso vai dar confusão hoje, viu, em casa, porque muita gente... Vai. Querido, ganha quanto? Vamos botar no papel quanto você ganha, eu ganho X, Vai você dar ganha confusão. Y, vamos dividir. Casamento é um contrato. Como é que você tá morando, dormindo com a pessoa? Eita, Samara, lembrei de um fato aqui. Ah. Mas tem que saber. Não, tá vindo coisa na minha mente aqui que eu vou perguntar agora. Casamento é isso, é você abrir a Então, vida. vamos lá. Primeiro passo, saber quanto o outro ganha e quanto o outro não ganha dentro de uma convivência já. Claro, Tem, é o sim. minimamente justo. 2, aí eu quero saber. A Agora, não ser minha que você conta- diga assim, não, cada um vai viver do seu, a gente só vai viver junto a questão afetiva. Uhum. Mas as responsabilidades financeiras serão individuais. Então, beleza, eu não digo quanto eu ganho, você não diz. É uma possibilidade 2, também. eu quero saber. Celular, isso vai dar confusão também. Ah. Tem alguma obrigatoriedade? Nenhuma. Um outro mexendo no celular do outro, ter a Isso senha não do outro. existe. Assim, agora vamos lá. Isso é uma questão pessoal minha. Eu entendo que o celular, hoje, muitas vezes, é um instrumento de trabalho. Sim. Uhum. Né? E assim, para viver com uma pessoa, você precisa confiar. É difícil a confiança hoje em dia? Porque a gente acabou de dizer, o nosso modelo da teoria é a bigamia. Viu? Falando besteira. É monogâmico, é um relacionamento monogâmico, mas as pessoas parecem, né, que gostam de um negocinho fora do... Então, assim, não tem problema nenhum. Mesmo assim, vamos lá. Meu celular tá aqui. Muita coisa vem do trabalho. Mas eu tenho algumas conversas particulares Uhum. com minha família, exemplo, com minha mãe. E eu não quero que as pessoas tenham acesso, que é só eu e minha mãe. É sua intimidade. É um né? direito que lhe É o assiste, minha seu gente. Eu acho que direito à assim, intimidade, né? quando a Pode gente violar. casa, as vidas continuam sendo individuais. E na verdade, então, assim, isso seria um acordo entre os dois. Sim. Se eu autorizo que mexa no meu celular, ok. Uhum. E se eu digo que eu não quero, minha gente, quando a gente casa, a gente não entrega a vida da gente pro outro, não, viu? A gente não entrega nada pro outro. Mas você continua sendo você, a outra pessoa continua sendo a outra pessoa, e cada um continua vendo sua individualidade. Ninguém é dono de ninguém, não. Lembrem disso. Vamos falar muito das bom, perguntas? Bora. Temos 3 perguntas aqui que eu espero que não se
não vai aparecendo mais outras. Mas teve aqui, vamos lá. Não sou casada no papel. Moro há 5 anos. Levei uma cangaia. Tenho direito a algo. Com certeza. Não é casada no papel, mas Não vive é casada há 5 no anos. papel. Pronto, não é casada no papel, mas vive há 5 anos. Vamos interpretar esse vive como uma união estável. Certo. Levou uma cangaia, pouco importa. Você já tinha direito com cangaia ou sem cangaia. Tá? O chifre não mudou nada. O chifre não mudou nada. E pode mudar. Se o chifre foi aquele chifre assim, homérico, né? Que publicamente Eita. você foi hostilizada, todo mundo tomou conhecimento, sua vida foi exposta por conta dessa cangaia. Tem que ser provado isso. Não, né? Publicamente, todo mundo tomou conhecimento. Foi um negócio assim, horrorizante. Todo mundo, assim, você foi Exposta, né? exposta, foi hostilizada publicamente por conta desse chifre. Além de ter direito à Atingiu metade. a sua personalidade. Exato. Né? Lhe causou um dano moral, que a gente Isso. fala. Então, fora outros danos, né? Inclusive de saúde, porque pode vir a ocasionar. Além da divisão da metade de tudo que foi construído dentro desses 5 anos, porque quando a gente não formaliza o regime que se aplica é o de comunhão parcial de bens, ainda há gera a uma possibilidade, indenização. a depender de como foi essa cangaia, né, de como ela se publicizou, de você eventualmente receber uma indenização por danos morais, danos relativos à sua saúde, até quem sabe estético. Depende, tudo depende, mas ainda Lá é no uma fundo do possibilidade. poço tem uma esperançazinha de alguma coisa, então. Esperança não, é um direito certo. Certo. Divide metade dos bens que foram adquiridos durante esses 5 anos. Se esses 5 anos comprovadamente foram de união com intuito de família, que é o que a gente Isso. chama de união estável, ainda que não Exatamente. formalizada. Se for configurada Ele está união se estável, consultando tá? a cara dele. Configurada a união, Cuidado, tem direito a você- todos, né? Todos os bens. Rapaz, vamos lá, vamos pra partilhar. segunda aqui. Me casei, fui morar com meu esposo. Casou, foi morar junto. Investi na casa dele, botou móvel, botou geladeira, tal. E tal, é uma mulher dessa. Mas meu relacionamento durou pouco tempo. Quero sair. E ele disse que é tudo dele. O que é que eu faço? Ela quer sair do Mesma relacionamento. Ele coisa. disse tudo é dele, da casa dele. Ela não tira nada. Nem e o cachorro que ela comprou, que o cachorro sabe pegar dela. Ela disse, o cachorro é meu. Não sai de Menino, e casa. ele tem quantos cunhão? Olha, detalhe, isso é o famoso construir no terreno da sogra. Tem muito isso. Primeiro, eu vou dividir essa aqui com Samara, mas assim, se ela é casada, tem direito ou não tem, depende do regime, que ela não diz aí. Que Né, ela Samara? o que ela se refere é mais os Móveis. digamos, móveis, até o próprio cachorro mesmo. Agora, o cachorro é um negócio bem específico. Divide. Não tem como dividir o cachorro. Não, mas divide a companhia, né? A convivência. Mas e a responsabilidade financeira, viu? Cachorro tem ração, veterinário, medicação, verme, lavar, não sei o quê, produto de limpeza, higiene, tudo divide. É responsabilidade dos dois. Mas primeiro a gente precisava saber qual é o regime dela. Mas vamos supor que é o de comunhão parcial? Eu entendi que seria uma união estável. Não, ela disse disse sou que casada. Casou? no papel mesmo. Perdão. Aí, o que ela tem direito ou não depende do regime. Mas tem aquela questão de que você comprovadamente tem a contribuição ali. Então, você acaba podendo ter direito ao que você efetivamente contribuiu, Isso. se for de separação, ou se for de comunhão. Aí tem direito de qualquer forma. A tudo que foi construído durante a constância do casamento. Por mais que tenha sido 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa. Ei, vamos pôr uma polêmica, ele pode estar ela pra fora de casa? Eita, a casa é E dele, ela né? vai pra onde? A casa A é casa dele. é A dele. casa é dele. Vamos pensar na situação que ela não tem família. E aí vai pra onde? Mas A ela é casa pessoa dele. maior e capaz, né? É, Mas, assim, adulto é adulto. Se fosse uma pessoa vulnerável, assim, é outra história. Mas ela é maior e capaz. Mas digamos assim, ele agora me expulsou de casa. Olha, essa parte de violência doméstica eu deixo pra você. Porque é uma Não é minha área. Caracteriza, assim. Depende Caracteriza. muito. Porque Violência acontece. psicológica. Tem mulher que chega lá, não, mas ele quer me botar pra fora. Eu digo, como é isso? Né? Então, assim, depende muito. Mas no caso dela aí, se ela vai ter direito, sim, ao que contribuiu. Ela é importante que, olha, vocês que ficam construindo um terreno da sogra, que invenção é essa? Não faça isso mais, não. E se construir, guarde todos os Todos comprovantes. os comprovantes. Por isso que eu ia dizer, Comprovar se ela guardou, a participação. Sai uma notinha fiscal, tira a xerox e guarda. e Isso. guarda. Tirar a xerox e guardar é uma das formas, mas o que, é que a gente recomenda? Que você
digitalize, guarde numa nuvem, que aí você nunca vai perder. Nunca perde. Não esqueça de qual é o e-mail sem que você cadastrou e tenha sempre isso no Drive. E se você tiver um advogado de confiança, que você possa sempre estar aí. Gente, mas eu já tô. Quer dizer que eu já posso ficar me organizando pensando em se separar? Não, querida. É porque a separação é um evento muito mais certo do que a continuidade. Então, se houver continuidade, show, beleza, você vai ter problema nenhum. O que tiver, você vai resolver dentro do casamento. Mas se tiver divórcio e você não tiver preparado, eu ia utilizar um termo que eu não posso, mas ia dizer, você vai se prejudicar. Se prejudicar. Então, um recado para Perfeito. vocês. Não quer dizer, construa o terreno da sogra, mas para ela não guarda os comprovantes. No mínimo. Tira uma xeroxzinha, bota na nuvem. Se você Vai dar tá uma tão dor de apaixonado cabeça assim, comprou os negócios, a geladeira, tá com calor tão grande, comprou o ar-condicionado, disse, rapaz, tá tão calor. Ele disse, não, vou comprar não, tá bom assim no ventilador. Ela disse, não, vou comprar um arzinho, meu filho. Aí comprou o ar, mas guarda pelo menos a nota da Magazine Luiza, de algum canto que você Agora comprou. não, depende. Se for casamento, tudo que é construído dentro da união não precisa comprovação. É metade, Já metade. é entendido que é metade de cada um. Pois é. Agora, se for em outro regime de bens, aí sim. Tem que Na verdade, comprovado. se for da separação, né? Porque se for da comunhão universal, não precisa, porque também entra a mesma, né? A mesma Por isso que prática. aí, quando for perguntar, eu sou casada aí, pronto, você é casada em que regime? Primeira coisa que a gente pergunta, qual é o regime de bens? Porque a gente pode entender que é o de comunhão parcial, mas pode ter sido por uma luz que iluminou antes de casar, escolheu outro. E aí, já muda a resposta. Exatamente. Né? Assim, de fato, atualmente, o regime padrão que a gente sempre observa é o que a lei determina, porque as pessoas não vão atrás de fazer um pacto para mudar o regime. Né? Não tem essa cultura, dificilmente fazem, não tem essa cultura. Então, foi construído na constância do casamento, é meio a meio, não precisa comprovar absolutamente nada. Nada de que participou, né, financeiramente. Agora, casou ou tem uma união estável no regime da separação convencional de bens, aí vai ter que demonstrar toda a participação financeira naqueles itens ali para poder ter partilha. É isso. É muita informação. Resumindo, é confusão. Sempre é confusão. Exato. Outra pergunta. Eu acho que, na verdade, essa pergunta aqui, eu acho que a gente até respondeu durante, né, o passado da entrevista. Mas vamos lá. Casei no civil, no casamento que, pelo que eu vi aqui, não tem direitos de bens. Certo? Separação. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. É mas aí isso. não tem direito de bens. O marido bateu as botas. O que é que ela tem direito dentro disso? Digamos que, sei lá, a pessoa tem um empresário ou o cara que morreu, a pessoa que morreu é aposentado, alguma coisa dessas situações. Qual o direito que teria? Tem direito ou não tem? Lembrando que a pessoa não tem o direito dos bens, né? Não foi casado. Quando a pessoa está num regime, né, convencional de separação de bens, por exemplo, e um deles falece, o que acontece? Né? Eu já entrei tirando você. Pode? Ela disse que não sabia falar, mas agora. É por isso que eu trouxe, eu conheço, meu cara. Eu falo muito. Esse companheiro, ele naturalmente, ele vai ser interpretado como um herdeiro também. Ele vai, juntamente com, se houver filhos, né, do morto, né, do falecido, vai entrar, esse companheiro vai entrar como herdeiro também. Então, vai partilhar por igual entre os filhos, entende? Mas, assim, existe também um outro regime, que eu não sei se é o caso dessa pergunta, é o regime da separação obrigatória, né? No regime convencional, onde as partes convencionam, né, a separação de bens, a parte sobrevivente entra como herdeiro, certo? Tanto que tem, a própria Jane pode mencionar, que ela falou da súmula, né, Jane? Sim, da 377. Isso. Que ela pode mencionar a questão da participação dela também, né, da compra efetiva daqueles itens, enfim, dos bens que eu... mas existe uma situação, né, peculiar, que é o regime da separação obrigatória. No regime da separação obrigatória... Que nem vai existir mais, né? Né? Vai mudar. Na mudança do Código Civil vem sem essa... Ótimo, melhor ainda. Essa parte, ela não entra como herdeira. Ela literalmente, existindo filhos, ela não é herdeira. Agora, se não existe filho nenhum, só for ela que sobrevivente, aí ela é herdeira. Se não existir herdeiros necessários junto de uma
pessoa sobrevivente na união por separação, né, que se uniu de forma no regime de separação obrigatória de bens, só existe ela, não existe pais do falecido, não existe filhos do falecido, a mulher, ela é herdeira total. Agora, se existir herdeiros necessários, filhos ou pais, ela concorre com os outros. A mulher ou o homem. Ou o homem, o herdeiro, né? O companheiro sobrevivente, entendeu? É porque existe aí uma diferença entre esses dois regimes. No convencional, ela entra como herdeira junto com os filhos, se tiver. Se não tiver filho, mas tiver ascendente, entra como herdeiro também. Então, partilha com os ascendentes, certo? Se tiver só ela é herdeira. A questão é, não ter herdeiro nenhum, qualquer regime de bem, o sobrevivente é herdeiro. Agora, na separação obrigatória, que é o que vai mudar, provavelmente. Muito controvertido ainda, né? Ela não entraria como herdeira, não receberia nada. Teve um caso meu, inclusive, posso falar, né? Pode falar. Lá no Rio de Janeiro. Simplesmente o que aconteceu? O marido dela casaram no regime da separação obrigatória de bens. 70 anos, era? Na época da lei era 60 anos. Era a lei anterior, eu esqueci agora. Mas, enfim, foram casados no regime da separação obrigatória. E ele tinha uma filha fora do casamento e mais 3 filhos com ela. Resultado, no inventário, ela não teve direito absolutamente de divisão de nada. Nada que foi construído por ele durante a relação. Então, assim, até eu tentei questionar por ela, porque eu estava defendendo ela, na participação, como a gente faz em outras situações, né? E aí, o inventário, o juiz não concedeu, não dividiu. Só foi dividido os bens entre os filhos. Então, assim, é isso que acontece. E o chororô foi grande. Né? Sempre há o chororô. É porque é muito injusto. Porque cada caso é um caso. É tanto que essa modificação... Passaram 30 anos juntos. Pois é, o Código Civil vem modificar, vai tirar essa separação obrigatória para os maiores de 70 anos, porque a expectativa de vida mudou. Então, você consegue, você tem plena consciência. Uma pessoa com 70 anos pode comprar um bem porque não pode dizer qual regime que ele quer no casamento. Tá qual é o como problema? né, como a gente chama. Só para o casamento. Mas esse tratamento diferenciado é só para o casamento, que é injusto, né? Devia ser para tudo, então. Eu enxergo até como meio patriarcal, sabe? Dizer que a mulher quer se aproveitar, porque tinha muito isso. Né? Mas é muita coisa. Porque tinha um viés, o direito de família, ele tem um viés muito mais, o antigo, né? Vem evoluindo muito. É tanto que você vê que os homoafetivos foram conseguindo conquistas agora, né? Adoção, casamento, é tudo muito novo, mas que é um negócio que é antigo e só consegue se formalizar agora, porque o nosso perfil de judiciário ainda é muito conservador. E esse tema é um tema bem polêmico, inclusive. Todos os temas que a gente falou é polêmico. Na área de sucessões é bem polêmico. É um dos mais, né? Esse daí sempre é o mais polêmico, né? Por conta desse direito que acaba sendo preterido pela pessoa. Exatamente. Excelente. Será que a gente encerra por aqui, Jane? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Um recado para o pessoal apaixonado que quer casar? Eita, meu Deus, desapaixona. Não, essa palavra é com você. Bom, então eu vou dar um recado assim, de mais consciência. Lembrar que esse negócio de se apaixonar e tudo isso faz parte, é o envolvimento que leva a gente a formalizar uma união, que é o casamento, mas que pensem e lembrem que o casamento, ele é um contrato. Você, quando vai naquele cartóriozinho, se casamento fosse bom, não precisava de mas não é que não é bom ou que é ruim, mas é um contrato e as pessoas estão ali assinando que vão cumprir com obrigações e que terão deveres. Então, se você não souber... A maioria do pessoal que casa não sabe nem o que está assinando. Você está contraindo ali, inclusive, regime de bens, você está contraindo direitos, você está contraindo obrigações sem nem saber. Por quê? Porque a cultura é normal. Como é que casa? Não, você vai no cartório, assina e com esse documento você vai precisar para lá para a igreja, para lá para o fórum. Mas, na verdade, ali você está formalizando um negócio jurídico, né? Então, o que é que eu deixo de mensagem? Que vocês, primeiro, procurem assessoria jurídica para se informar antes de casar. Isso vai diminuir uma dor de cabeça grande para um dia, se eventualmente você for se separar. Não estamos aqui pedindo que ninguém se separe. Porém,
é um evento com muita probabilidade de acontecer, principalmente nos dias atuais, onde as mulheres, porque eu digo mulheres, porque geralmente, né, antes o homem era o dominador da relação. Hoje a gente vê que as mulheres estão mais ocupando o seu espaço com empoderamento e que você vê que a gente tem tanto esse perfil de um homem dominador, aí já partindo para uma mensagem que é importante registrar aqui, Vitor, que é a parte do feminicídio, que acontece muito em razão da não aceitação do homem no término do casamento, no término das relações como um todo, às vezes é um namoro, é um noivado, é um casamento, é uma união estável. Por quê? Porque as mulheres hoje conseguem mais dizer não, eu não vou me submeter, eu não vou aceitar, eu vou sair dessa relação. E quando elas tomam essa decisão, elas acabam por serem assassinadas, mortas. E isso sempre aconteceu, a diferença é que hoje a gente tem um acesso maior à informação e as pessoas estão expondo mais. Inclusive, é uma das diretrizes da Lei Maria da Penha. Você tem a obrigação de informar no seu prédio, no seu condomínio, se alguém está sendo vítima de violência doméstica, informar. Então, hoje a gente está conversando aqui nesse podcast, que depois vai ao ar, hoje, amanhã, depois não sei, e vai ter uma mulher apanhando em casa ou sofrendo violência psicológica em casa, sofrendo violência financeira em casa, patrimonial, que a gente chama. E essa mulher está sendo invisibilizada. Então, assim, hoje o divórcio é algo que é muito ruim quando a gente olha do contexto familiar, mas ele só é ruim quando ele vem para acabar com uma família que está bem. Se uma família está bem, esse pessoal não vai se divorciar. Então, parem com isso de romantizar o casamento e de penalizar o divórcio. O divórcio, muitas vezes, em sua grande maioria, salva vidas, principalmente de mulheres e de crianças que vivem dentro de um casamento que é hostil, que é agressivo, que é violento e que isso já ensina a elas o que é ser abusivo no futuro. Então, o divórcio ele vem para dar para essas pessoas que estão se divorciando, se separando, uma nova perspectiva de vida, uma oportunidade de encontrar alguém melhor para viver. E mulheres, tenham coragem para denunciar. Procurem uma rede de apoio, procurem um apoio psicológico, procure conversar com uma amiga com quem você confia, alguém do seu trabalho, e aos poucos vá se fortalecendo até o momento que você estiver pronta para sair. Também você não pode sair se você não estiver pronta, também você não pode ficar se já estiver extremo demais. E a gente tem uma situação delicada que é a revitimização dessa mulher quando ela procura ajuda. Então, essa mulher muitas vezes se sente desencorajada por não querer sofrer dentro de uma delegacia, de frente para um delegado, um agente, que geralmente é uma delegada, mas às vezes ainda acontece uma revitimização. Mas é importante, a primeira coisa, que você se fortaleça se eventualmente você esteja sendo vítima de qualquer tipo de violência doméstica. Você pode colocar no Google depois quais são as formas, você vai compreender se em alguma coisa que está acontecendo na sua vida configura esse tipo de violência. Então, se fortaleça, procure ajuda devagar, no seu tempo, e saia. Você vai ter a oportunidade de conhecer gente melhor, mais interessante, que possa realmente mostrar para você o que é ter e ser família, né? Quando é família e se sente ser família, o divórcio não é uma opção, ninguém quer o divórcio, mas quando quer, porque realmente precisa. Então, vou deixar aí para você também sua mensagem. Você falou tudo, não tenho nada a acrescentar. Perfeita. Pois então, agradecer perfeita. O convite para você. Eu que tenho que agradecer a sua disponibilidade. Em pleno recesso forense, viu? Na quinta-feira, já à noite, a gente aqui, mas é um serviço de utilidade pública falar sobre isso, é muito importante. E obrigada pela parceria, Samara. Obrigada. Samara, eu carrego para todo canto. Eu só não carrego mais porque ela não vai. Para vir para cá hoje eu tive que raptar. Quase isso. Mas obrigada, viu, Vitor, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Vamos falar depois se a Amanda tem direito. O povo gosta. Encerramos por aqui. Quero agradecer a Narcisa Enxovais, um patrocinador nosso exclusivo e oficial, onde você vai encontrar lojas em toda a Nordeste, tá chegando em todo o Brasil. Cama, mesa e banho, você encontra na Narcisa Enxovais. É só falar que viu aqui no podcast do Vitor Ferreira que você vai ter um desconto especial. Encerramos por aqui. E aí, Jane, eu vou ter que voltar esse podcast e anotar tudinho. Quando eu casar, já vou casar. Se casar, já né? informado. Formado. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. E até a próxima. Obrigada. Um cheiro para todos vocês. Até mais.